Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é a obstrução indevida de vias públicas. Sabe aquela mesa de bar que invade a calçada? Ou aquela caçamba de entulho bloqueando uma vaga? Vamos mergulhar fundo e entender o que a lei realmente diz sobre tudo isso. Para a gente entender bem esse assunto, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para essas situações do dia a dia que são um perigo comum. Depois, vamos direto para a regra, sem achismos, para ver o que a lei diz. Em seguida, vamos entender as consequências, que, olha, são bem sérias. E por último, vamos ver na prática, quando o agente de trânsito deve autuar e quando a infração, na verdade, é outra. Pois é, todo mundo já viu uma cena parecida, né? Quase virou parte da paisagem das nossas cidades. Mas a grande questão é: o que a lei de trânsito tem a dizer sobre isso? Seja o barzinho que espalha as mesas pela calçada, forçando todo mundo a desviar, ou aquela caçamba de entulho que simplesmente rouba uma vaga de estacionamento, pode parecer normal, mas essas situações configuram uma infração de trânsito gravíssima. E para entender a regra de verdade, a gente não vai se basear em opinião. Vamos direto na fonte, no documento oficial que orienta todos os agentes de trânsito do Brasil. É isso mesmo, estamos falando do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É ele que define, preto no branco, o que é considerado obstruir indevidamente uma via pública. E aqui está o pulo do gato, a definição de via. Muita gente acha que via é só a rua onde passa carro, mas não, a lei é bem mais abrangente. Via é a pista, a calçada, o acostamento. Resumindo, é qualquer espaço público onde pessoas, veículos e até animais circulam. A infração tem um código específico, o 718.82, e está amparada no artigo 246. Mas olha só o detalhe mais importante. Aqui no campo infrator, reparou? A multa não é necessariamente para o motorista. A responsabilidade pode ser de uma pessoa física ou de uma empresa. Ou seja, quem cria o obstáculo é quem paga a conta. Certo, então, se a responsabilidade é de quem cria o obstáculo, quais são as consequências? Bom, elas são bem pesadas. E isso mostra o quanto essa atitude é perigosa. E não estamos falando de um probleminha qualquer. O Código de Trânsito classifica essa infração no seu nível máximo de severidade, gravíssima. Só por aí já dá para ter uma noção do risco que uma obstrução dessas representa. Agora vamos sentir o peso financeiro. Não há só uma multa gravíssima comum. O código aplica um fator multiplicador, e nesse caso aqui, o valor é multiplicado por 4. É, sem dúvida, uma das penalidades mais caras de todo o código. E aqui vem uma coisa bem curiosa. Mesmo sendo gravíssima, essa infração não gera pontos na carteira de motorista. Ué, por quê? Exatamente pelo que a gente acabou de ver. O infrator pode ser uma empresa, o dono de um estabelecimento, alguém que nem estava dirigindo. A responsabilidade é de quem criou o obstáculo, não de um condutor específico. Ok, já entendemos a teoria, mas na prática, no dia a dia, que tipo de situação leva um agente de trânsito a aplicar essa multa? O próprio manual dá pra gente alguns exemplos bem claros. São os exemplos clássicos, né? Aqueles cones que uma loja coloca para reservar vagas na rua, uma caçamba de lixo que ocupa a calçada inteira, forçando o pedestre a ir para o meio da rua, mesas de um restaurante na pista de rolamento, ou até uma cancela que fecha uma via pública sem permissão. Em todos esses casos, é o uso privado e não autorizado de um espaço que deveria ser de todos. E aqui está a palavra-chave de tudo isso: autorização. Não adianta colocar cones, fitas, sinalizar o local. Se não houver uma permissão oficial do órgão de trânsito para ocupar aquele espaço, a multa pode e deve ser aplicada. Mas atenção, porque isso aqui é fundamental para não ter confusão. Nem toda obstrução de via se encaixa nessa mesma infração. É muito importante saber diferenciar as situações. Por exemplo, se uma pessoa simplesmente deposita material de construção na via, a infração é outra. Se uma obra deixa de sinalizar um buraco que ela mesma criou, também é um código diferente. A infração que a gente está discutindo hoje é sobre criar um obstáculo de forma indevida. Cada situação tem sua própria regra. Por isso, o papel do agente de trânsito vai muito além de só aplicar a multa. O procedimento é bem claro. Primeiro, identificar o responsável. Segundo, avaliar o risco que aquilo representa e checar se existe alguma autorização. E, por fim, o passo mais importante: tomar as medidas necessárias para desobstruir a via e garantir a segurança de todo mundo.
No final das contas, essa lei nos lembra de algo muito fundamental. A via pública é um espaço coletivo, é de todo mundo. E aí fica a reflexão, não é? Se a via é de todos, a responsabilidade de cuidar dela também não deveria ser? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.